Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos um convidado que é licenciado em Gestão, licenciado em Direito, mestre em Finanças, doutorado em Gestão Estratégica e a verdade é que começou o seu percurso profissional para consultoria estratégica, mas o mundo acabou por levá-lo à tecnologia. Em diferentes geografias é hoje, atualmente, partner da Antas da Cunha e a Sirra e co-founder da Bridgewatt. Certamente já terão percebido que o meu convidado hoje é o Paulo Morgado. Olá Paulo, bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigada por ter aceito o meu convite e para podermos hoje contar um bocadinho daquilo que tem vindo a ser o seu caminho. Obrigadíssima. Obrigado, Pedro. Lia numa biografia sua que se mudou para Lisboa para vir estudar gestão. O seu caminho até então, não é, jovem, como é que foi delineando esta escolha e era claro para si que era em Lisboa que vinha fazê-lo? Não, era claro para mim que havia de mais tarde ou mais cedo vir para Lisboa. Basicamente a história é muito simples. O meu pai naquela altura tinha empresas no setor das rações, era líder nacional no setor das rações e portanto eu iria ser preparado para uma sucessão natural de uma empresa familiar de grande dimensão. Eu gostava mais de engenharia, gostava mais de tudo o que tivesse a ver com engenharia, mas fui para a gestão por causa disso. E as empresas do meu pai acabaram por começar a correr mal exatamente no ano em que eu estou a entrar para a Católica, o que prova que não foi nada de pensar em carreira e agora o que é que eu vou fazer, etc. Não foi isso, foi esta a história. Ficou por ser natural, era um percurso natural, tendo em conta a sua história familiar. Sim, mas não era isso que efetivamente de vocação. Se calhar eu era mais engenheiro do que propriamente até gestor. Mas ainda pronto. pensa muitas vezes nisto, Não, no mundo das não engenharias. Não penso em nada. Ficou completamente. Não. Acabou por, no fundo, juntar-se de outro ponto de vista ao mundo das engenharias, não é? Claro. Iniciou o seu percurso profissional pela consultoria estratégica na Roland Berger e, muito rapidamente, chegou ao Banco de Finância como subdiretor. Estamos a falar de 3 anos e meio de experiência profissional, que é relativamente pouca. Como é que, nestas organizações, como é que na altura foram estas suas experiências? E porque também é subdiretor muito cedo, não é? Muito novo. Vamos ver, quando se tem contacto com as empresas desde pequeno, e portanto eu andava pelas empresas desde 6 anos que circulava, e apreende-se muito mais rapidamente o que é o tema organizacional. Apreende-se mais rapidamente o que é o tema da liderança. E, portanto, isso para mim nunca foi é uma coisa natural, ou seja, perceber nas organizações a função de cada pessoa, ter a ambição de crescer, ter esta ideia de que as empresas são feitas para fazer dinheiro e não para nos dar postos de trabalho. Ou seja, eu costumo muitas vezes comparar a visão, digamos assim, de empresário quando se está numa empresa, não empresário no sentido do dono, mas uma visão empresarial da empresa, quer dizer assim, esta empresa é para dar dinheiro, e não tanto uma visão de funcionário, que é esta empresa é para eu poder fazer carreira. E, portanto, eu acabei por progredir muito rapidamente na carreira, porque primeiro tinha que fazer bem aquilo que era para fazer, mas porque tinha esse sentido comercial, e o sentido comercial era bem visto, e portanto, como era bem visto, eu acabava por saltar rapidamente patamares. E portanto, eu tive nesses 2 anos e pico de carreira profissional, cheguei de facto a subdiretor do Banco de Finância, muito rapidamente. E depois, quando estava aí, saí, mas isso já vamos ver. Já vamos ver, sim, porque a verdade é que com apenas 32 anos, salvo erro, o Paulo assumiu a liderança da Vidag, Melgás e Pedras Salgadas, que, salvo erro, era também uma empresa portuguesa cotada em bolsa. E, portanto, muito jovem, foi assumir a liderança de uma empresa cotada em bolsa. Na altura, não sei se consegue voltar um bocadinho ao Paulo desses 32 anos, receia-se alguma coisa, duvida-se de alguma coisa, porque era de facto imensa responsabilidade tão jovem. Não, antes pelo contrário, ou seja, na altura não apareceu ninguém a dizer, olha, tens aqui esta posição. Foi uma coisa engraçada porque na altura o Banco de Finância andava a fazer uns trabalhos em Marrocos e eu estava na área de M&A, portanto eu fazia avaliação de empresas, estava lá não era o Excel ainda, era o Lotes 1, 2, 3, a descontar cash flows, e eu lembro-me que estava em Madrid, tinha vindo de Marrocos exatamente, e pensei assim, eu não vou passar a minha vida a descontar cash flows,
e contactei com o então administrador delegado da Vidag e disse, olha, tenho que ir aí falar consigo para lhe dar uma ideia. E fui falar com ele e disse, olha, vocês precisavam aqui de um controller. Tinha de facto 32 anos e ele olhou para mim e disse assim, um controller não sei, mas um diretor-geral se calhar nós precisávamos. Você conhece algum? E eles na altura tinham um diretor-geral, que era uma pessoa super experiente do setor de bens de grande consumo. E eu disse, eu acho que sim, acho que conheço alguém que pode fazer essa função. O que é que acha que, isto era uma sexta-feira, eu disse, o que é que acha que se eu na segunda-feira lhe trouxer as 10 coisas que eu faria se fosse diretor-geral, por escrito, de um ponto de vista estratégico? E ele disse, parece-me bem. Pronto. E depois na segunda-feira eu apresentei-lhe aquilo, ele comprou completamente a ideia, a Vidag estava num processo que precisava de desenvolver-se, profissionalizar-se, era uma empresa cotada. Pronto, e depois tive que falar com o dono da Vidag e convencê-lo que alguém com 32 anos tinha capacidade para levar uma empresa que tinha indústria, tinha marcas, era cotada, portanto, de grande responsabilidade. E, portanto, receia-se alguma coisa. Eu acho que o entusiasmo de fazer coisas novas é muito superior ao receio, pelo menos no meu caso. Portanto, A verdade é que o Paulo aí foi criar a sua própria utilidade, não é? Portanto, não havia um processo de recrutamento, ninguém lhe disse, olha... Não, exato, eu portanto, queria foi isso, mostrar, de completamente. alguma forma, sim, dar nota das valências sim, que tinha e que sim, considerava importantes para aquele projeto. Eu acho que é assim, o fit de uma posição faz dos dois lados, não é? E, portanto, não podemos ter sempre a pretensão de estar à espera que alguém nos identifique e nos identifica o que é que nós fazemos bem ou o que é que fazemos mal para fazer esse fit. De facto, quando há um fit forte, quer em termos temporais, quer em termos de competências, quer em termos de vontade de fazer as coisas, é muito superior esse encaixe, penso eu, do que um headhunter ter identificado uma pessoa e achar que ela tem um perfil para um determinado lugar. Sim, mas eu fiz-me à estrada, como se costuma dizer, exatamente. E com sucesso. E a verdade é que, passados uns anos, regressa à Roland Berger como Senior Manager. Foi, de alguma forma, consolidar a experiência que tinha tido no início da sua carreira? Não, não foi isso. Tinha estado na Vidag, a Vidag, entretanto, foi vendida à Jerónimo Martins. A Jerónimo Martins, por contrato, eu era obrigado a ficar na empresa mais 2 anos. E depois daquele período, eu achei que fazia mais sentido seguir a minha carreira dentro dos serviços profissionais. E a Roland Berger era, digamos assim, a minha casa inicial e, portanto, a entrada na Roland Berger, mais uma vez, não foi algo pensado, foi como é que se diz, uma situação por default, ou seja, tendo eu que regressar aos serviços profissionais, por default regressava àquela empresa na qual tinha começado a trabalhar e tinha uma boa experiência de trabalho. Que a verdade é que ainda hoje e, portanto, na altura mais seria, certamente, este tipo de consultoras estratégicas eram, sem dúvida nenhuma, experiências profissionais, e são experiências profissionais gratificantes, que se complementam, que nos dão uma visão geral de negócio empresarial extraordinária, não é? Sim, naquela altura em particular não havia, portanto, a Roland Berger naquela altura era a maior empresa de origem europeia, alemã, e era o grande concorrente da McKinsey, portanto era um bom sítio para se estar, aprendia-se muito quer com os alemães, quer com os italianos e quer naturalmente com os projetos que nós fazíamos em Portugal. Portanto, como era um bom sítio para se estar, foi uma decisão relativamente uma escolha natural, simples. Não é? É também nesta altura que vai frequentar e terminar também durante este período a sua licenciatura em Direito. O que é que o chamou para o Direito? Mais uma vez, uma coisa muito prática, ou seja, quando eu estava na Vidago, era o tempo, estava na moda o tema dos riders. Os riders era alguém que entrava no capital das empresas cotadas para chatear o acionista principal para que ele vendesse as ações. Era um tema importado dos Estados Unidos e isso aconteceu na Vidago. E quando aconteceu na Vidago, eu era o responsável pelas relações com o mercado, achei por bem que eu devia de saber mais de direito, ou seja, que o direito era um excelente complemento para a parte de gestão e sabia que se queria estar bem preparado desse ponto de vista, tinha que fazer um curso de direito. Portanto, resolvi fazer direito por essa razão, é uma razão prática. Também alguma de vocação tem que existir, não é? O direito
era uma coisa que me interessava muito, porque nos dá uma visão super prática do que é a vida. Ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, que é uma coisa teórica, não. O direito ensina-nos o que é o mundo que nos rodeia, e abre-nos um bocadinho os olhos para aquilo que é a realidade. Por exemplo, há uma realidade no direito que é aquilo que não se consegue provar não existe, em princípio. Sei lá, este tipo de coisas as pessoas só apreendem quando fazem um curso de É direito. muito abrangente, está muito ligado também a muita Está ligado à cultura vida. geral, não é? É a Há vida. muito ao dia a dia. O direito é a vida. O direito, basicamente, o que faz é regulamenta a vida. E, portanto, cria-nos uma visão mais madura do que era a realidade profissional, que era a realidade pessoal. Portanto, Encontrou no curso aquilo que era a sua expectativa? claro, sim. E, sobretudo, como eu estava a fazer à noite, eu estudava à noite, permitiu-me conviver com todo um conjunto de outras pessoas. Eu lembro-me que eu fiz na transição de ser diretor-geral da Vidago para estar como responsável já lá vamos, mas de eu estar responsável já lá vamos, imagino eu, porque vem a seguir na minha carreira a responsabilidade dentro da Capgemini pela área de consultoria estratégica, e ainda me apanhou nessa transição, e eu à noite convivia com pessoas do tribunal, polícias, portanto um conjunto completamente diferente de pessoas daquilo que era as funções que eu tinha na altura. Eu era perfeitamente, isso para mim era uma coisa ótima, porque me dava uma visão do que eram os problemas vistos de outros prismas, e desse ponto de vista era um bocadinho duro, não é? Porque era à noite. Quem trabalha em consultoria estratégica depois às 9 da noite vai começar as aulas e acaba às 11, ou às 8, às 11, e depois é que vai para casa. É duro, e ter que estar duro, mas era gratificante. É curioso isso que estava a dizer das pessoas que conviveu ao longo do curso, porque as pessoas, a maioria delas que depois vai para de facto serem advogados, juristas, o que seja, portanto, exercerem, estarem em barra, etc. E o Paulo não era por essas razões que estava de facto a estudar Direito. Portanto, essa complementariedade depois também lhe traz isso que acabou de dizer, não é? Sim, era sobretudo para aprender o que era o direito e saber exatamente como mover-me no mundo profissional, que eu estava ali, mas não foi por causa disso que eu não deixei de me empenhar a fundo, e pronto, fui o melhor aluno do meu ano na altura. Isto não estou a dizer isto com nenhum tipo de... É para provar que me empenhei a fundo. Que embora não fosse a sua área de exercício profissional, não se empenhou menos, não é? E sobretudo havia que começar a superar aquelas barreiras de mas agora uma pessoa de gestão vai fazer direito, que são barreiras que ao longo do tempo nós vimos que caíram. Ou seja, por exemplo, em Espanha é muito normal haver uma licenciatura que tem uma componente de gestão e uma componente de direito, integradas dentro da mesma licenciatura, porque de facto são duas coisas que vão muito bem uma com a outra. E o nível de preparação que dá o direito a um gestor é ótimo na altura de tomar decisões. Portanto, ou seja, há uma coisa que até aqui, neste momento da minha carreira, me caracteriza, é que eu não embarcava em clichês, em carreirismos. Eu ia fazendo as coisas à medida que via que elas eram necessárias na minha vida e dizia assim, olha, isto pode-me ser útil e, portanto, vou fazer isto. E quando eu ia fazer, fazia a fundo. Todas as coisas que eu faço a fundo, não faço pela rama. Portanto, E isso nota seguramente que o percurso profissional tem vindo a fazer. Chegamos à Capgemini Consulting em 2001, onde chegou como vice-presidente, e depois, passado muito pouco tempo, em 2003, foi nomeado CEO da Capgemini Portugal. Assumia, nesta altura, a liderança do gigante da consultoria tecnológica em Portugal. Como é que foi, na altura, assumir este desafio, Paulo? Antes de assumir o desafio, é mais uma vez a entrada, porque eu acho que estas entrevistas devem ser um bocadinho didáticas e ajudar as pessoas a pensar em termos de carreira. Eu, na altura, estava na Roland Berger, fui contactado por um headhunter espanhol que me queria recrutar como principal
Principal é a função antes de chegar a vice-presidente. E eu, na altura, como já tinha estado em funções de liderança em empresas grandes, como é o caso da Vidago, depois, quando comecei a falar com os responsáveis da Capgemini, disse, não, eu como principal não entro. Portanto, entro se for como responsável da área. Atenção que eu estava a ser entrevistado por responsáveis da área. E mais uma vez, quando eu estava a dizer isso, ou então administrador delegado da Capgemini, porque a Capgemini Consulting era uma parte da Capgemini, eu disse mais uma vez a mesma conversa que foi, se quiseres eu trago-te, não sei se foi numa segunda-feira ou o que é que foi, as 10 coisas que eu faria e mais uma vez isso aconteceu. Ele gostou bastante da abordagem. Eu trazia uma abordagem inovadora em termos de consultoria, porque a Capgemini vem daquilo que se chama, ou seja, as origens da Capgemini em Portugal estão muito naquilo que se chama o Time and Materials tecnológico, que é, no fundo, vender horas homem, horas mulher, vender tempo, em que as pessoas, no fundo, trabalhavam debaixo das instruções do cliente. Isso é diferente de fazer projetos, ok? E, portanto, na altura eu dizia que havia um potencial grande para aumentar significativamente a faturação, a pergunta que se punha é, mas tu, para aumentares a faturação, tens que aumentar também muito o número de pessoas. Eu dizia, não, o que eu tenho que fazer é aumentar a faturação por pessoa, que era uma perspectiva diferente e muito mais rentável. E que nos dava um posicionamento, na altura, completamente diferente do que uma commodity, porque vender horas de pessoas é uma commodity. E, portanto, a conversa surge por aí, de Espanha, ou seja, essa unidade dependia de Espanha, dizem, sim senhor, o Paulo vai ser o responsável da área de consultoria estratégica e eu entro como vice-presidente e responsável da área de consultoria estratégica da Capgemini, que era a Capgemini Consulting. Depois, passado 2 anos, o CFO da região perguntava-me, falávamos e havia conversas de como é que se poderia melhorar a performance da Capgemini como um todo, não só a parte de Capgemini Consulting. E eu disse, olha, isto parece uma coisa... Eu disse, olha, eu, se quiseres, digo-te as minhas ideias de como é que nós podíamos melhorar aqui e dou-te vários pontos onde se devia de intervir. E isso foi uma coisa crítica para que, na altura de me nomearem da parte do Grupo Capgemini, administrador delegado em Portugal, foi crítico, esse contributo de como é que se podia melhorar a performance da Capgemini como um todo. Não só já da Capgemini Consulting, naquela altura era Gemini Consulting, mas da Capgemini como um todo. E, portanto, isto para dizer que, mais uma vez, nenhuma daquelas coisas me foi oferecida. Foi digamos assim, construída. Também porque o Paulo, desculpa interrompê-lo, acabava por não ter a preocupação só com a sua fatia, tinha sempre a preocupação com o todo. Claro, não faria sentido, ou seja, a postura que eu costumo dizer do funcionário é uma postura defensiva, é uma postura de gestão de território. A postura do empresário, e quem nasce com uma cultura empresarial, é uma postura de fazer alargar o bolo. E, portanto, melhorar as condições das pessoas, não porque elas são defensivas, não porque elas buscam politicamente o seu espaço, aquilo que eu chamo o seu tacho, e andam ali a gerir o tacho, mas porque se aumenta a capacidade das pessoas poderem ganhar mais, ter mais hipóteses de carreira, porque se aumentou, digamos assim, o todo. É isso que eu sei fazer, ou seja, eu sei juntar-me a organizações para perceber como é que se pode aumentar a faturação e a rentabilidade, distribuindo muito mais riqueza por as pessoas que estão e aquelas que conseguirem entrar. E esse foi o trajeto que a Capgemini seguiu nessa altura. E na altura, gerir Portugal como um todo, como é que foi esse desafio? Porque estamos a falar, de facto, de um gigante. Sim, na altura... Para a realidade portuguesa era, de facto... Estamos a falar de 2003. Em 2003 a Capgemini tinha 450 pessoas, oriundas de várias... A Capgemini sempre cresceu muito por aquisições, portanto, uns eram
da Capgemini, outros vinham da Ernst Young, da parte de consultoria que a Capgemini tinha comprado, outros vinham da Gemini Consulting, ou da Capgemini Consulting, e havia de facto muitas culturas dentro da organização. E portanto tinha que haver uma liderança forte para perceber que culturas eram essas e como é que nós conseguíamos pôr as diferentes competências em volta de um objetivo. E esse foi o grande desafio de transformação que foi feito na Capgemini ao longo dos vários anos que tivemos lá. Foram 10 anos a liderar Portugal, até que assumiu a função de CEO da Capgemini em Espanha. São mercados vizinhos, mas muito diferentes no que toca à liderança? Sim, são mercados super diferentes. O posicionamento das empresas também era muito diferente, ou seja, toda a evolução que tinha havido na Capgemini de Portugal no sentido de torná-la uma empresa de consultoria, não se tinha feito a mesma evolução em Espanha. E portanto as equipas, uma casa muito maior, ou seja, uma casa que na altura tinha 4.000 pessoas, uma empresa que faturava 300 milhões de euros, portanto uma coisa maior, todos os sindicatos, o setor das tecnologias de informação em Espanha é sindicalizado, mas lá está. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei à Espanha foi ir falar com os principais sindicatos, que é o UGT e CRT, e ter uma conversa com eles e dizer: eu venho com uma missão, quero fazer uma transformação, isso vai implicar alguns despedimentos. Aliás, a Capgemini vinha em Espanha de um historial de despedimentos frequentes. E eu disse-lhes, portanto, digam-me lá o que é que eu tenho que fazer bem para que quer dizer, eu não tenha muitos entraves da vossa parte. Aproveitei também para dizer uma coisa que eles não levaram a mal, mas podiam ter levado, é que eu não percebia a utilidade dos sindicatos num setor como as tecnologias de informação. Percebia a utilidade dos sindicatos, como é óbvio, sobretudo em setores que têm tarefas mais repetitivas, mas não em tecnologias de informação, onde as pessoas podem, de facto, diferenciar-se muito umas das outras pelo nível de compromisso que têm em aprender coisas novas, em poder estar a atualizar-se constantemente, que é completamente diferente de quem está numa cadeia de montagem. Mas passado isso, eles disseram-me o que é que era preciso fazer bem. Ambos me disseram 3 coisas, que envolve os empregados nas negociações e os sindicatos nas negociações que tiveres que fazer, mostra um futuro, claro, do que é que deve ser a organização e trata bem as pessoas na saída. Eu fiz as 3 coisas, by the book, e correu bem, ou seja, foi uma missão difícil, porque os portugueses não querem ser liderados os espanhóis não querem ser liderados por um português, sobretudo um português que vem com uma mão de ferro transformar uma organização, e portanto isso é sempre uma coisa interessante de se ver, mas correu bem. A verdade é que correu bem, porque passados uns anos, salvo erro, em 2012, o Paulo foi nomeado vice-presidente executivo do grupo Capgemini. Quando chegamos, porque tem sido sempre no sentido evolutivo, quando chegamos a uma função, uma vez mais, desta natureza, aqui quais são os grandes desafios? Aqui os desafios são sobretudo desafios corporativos, ou seja, ser vice-presidente executivo significa que pertencia à Comissão Executiva a nível europeu, isso aconteceu desde 2012. E naturalmente com a ida para a Espanha o que se faz é reforça-se, digamos assim, a importância da região como um todo. Já deixava de ser um representante de Portugal, que é um país pequeno, para ser um representante de um país mais importante para a Capgemini, mas basicamente a grande diferença é uma diferença corporativa. Não tanto de mercado, a pessoa deixa de ter funções, faz menos mercado, estar menos com clientes, que era uma coisa que eu não gostava. Eu gostava de estar com clientes, não gostava de não estar com clientes. Acho que qualquer gestor, qualquer líder, qualquer pessoa comercial
o seu foco tem que estar nos clientes, naturalmente nas pessoas que estão na organização, mas o cliente é que nos comanda. E funções de grupo era uma coisa que não me interessava tanto. Eu tinha uma opção no final de 2018 que podia exercer, que era sair da Capgemini ou ir para uma função que tinha a ver com a parte de M&A do próprio grupo, na parte de aquisições do próprio grupo, mas a mim interessava-me o contacto com o mercado, porque eu sabia que se perdesse o contacto com o mercado ia-me transformar num funcionário. E, portanto, eu não queria ser funcionário, queria continuar com esta veia mais empresarial, e isso só conseguia fazer se continuasse no mercado. Também foi mantendo sempre este mundo académico muito próximo de si ao longo do seu percurso profissional, quer como aluno, naquilo que dizíamos ao início, não é? Nas várias licenciaturas que fez, o seu mestrado, etc. Também como professor no Porto Business School, no IE em Madrid, e concluiu também em Nottingham o seu doutoramento. Propôs-se a mais esta meta. Como é que foi? Porque o doutoramento também é uma coisa francamente exigente. Eu acho que é uma questão de organização e, mais uma vez, compromisso com as coisas que se decidem. Um doutoramento dá-nos, sobretudo, a capacidade de investigar de uma forma muito mais fluida. Neste caso, o doutoramento surge por uma casualidade. Porque um dia eu estava... tinha ido tomar um pequeno almoço a Versalhes com o agora professor Eduardo Pita Ferraz, e ele disse: Paulo, tens que fazer ele estava a fazer o doutoramento em Nottingham, e ele disse: tens que fazer o doutoramento em Nottingham. Eu disse: Eduardo, esquece lá isso, já viste a vida que eu tenho, e também já com os livros que eu já publiquei, eu já tenho uma série de cartões amarelos em casa e não sei o quê, pelo tempo que eu dedico a isto. Mas tens que fazer e não sei o quê. Eu disse: não faço nada. Pronto, aquilo ficou assim. E um dia vejo chegar um e-mail dele para a secretaria lá de Nottingham a dizer que eu me queria inscrever. E pronto, e a partir dali eu também não podia dizer que não. Quer dizer, criou uma situação de que ou assim eu tinha que ir fazer o doutoramento. E portanto eu vou fazer o doutoramento em finais de 2013, 2014, que acumulo com o turnaround da Capgemini em Espanha, o doutoramento em Nottingham, portanto não era um doutoramento em Espanha, era um doutoramento em Nottingham, que eu tinha que me deslocar de vez em quando a Nottingham para os aspectos, aulas sobre os aspectos metodológicos, e portanto aquilo mais uma vez era uma coisa pesada e que requeria muito compromisso da minha parte. Era interessante porque havia lá alguém que nos foi fazer lá uma palestra e que dizia que quando começou a fazer o doutoramento teve que se deslocar com a família, estava a assumir novas funções num banco, portanto não conseguiu dar continuidade ao doutoramento porque era muita coisa ao mesmo tempo, teve que intervalar, teve que fazer as coisas mais lentamente, e eu ouvia aquilo e dizia assim: não estou a perceber. E eu também tive que me deslocar com a minha família para a Espanha, e essas coisas não são fáceis quando se tem filhos já de uma certa idade. Estava a fazer um processo de turnaround de uma empresa, não era integrar-me numa função, nunca me queixei de nada. Portanto, eu não percebo as pessoas que estas coisas, para fazer isto, têm que deixar de fazer aquilo. Acho que as pessoas têm que se conseguir organizar, concentrar naquilo que se querem mesmo fazer essas coisas. Claro, todas, exatamente. Ou seja, têm que conseguir dizer não a um conjunto de coisas que até são muito interessantes de se fazer, e têm que dizer sim, e sobretudo estabelecer prioridades em relação a outro conjunto de coisas que têm que se fazer, ou assim. Eu tinha uma vida, sobretudo aos fins de semana, que era basicamente, quando estava a fazer o doutoramento e estava em Espanha, sentava-me às 9 da manhã de sábado até às 7 horas de domingo, e isto não é aquelas coisas como aquela malta que diz que lê 4 livros por dia e por noite e que é tudo conversa fiada. Era mesmo assim. Aliás, uma vez teve lá a minha sogra que depois até disse à minha mulher:
eu não percebo como é que o teu marido aguenta esta coisa. Mas era mesmo aquilo que tinha que ser feito para se conseguir fazer o doutoramento e estar a fazer E depois que são fases específicas também, não é? Claro. O Paulo sabia que era durante aquele período em Exatamente, particular. exatamente. Mas quer dizer, não, há pessoas que escolhem andar a fazer as coisas assim de modo intermitente e naquele caso não tinha sido assim. Naquele caso tinha sido fazer, até fiz em menos tempo do que aquilo que estava previsto e, portanto, foi uma experiência muito interessante também desse ponto de vista da organização. Paulo mencionou agora mesmo o tema dos seus livros. Tem 8 livros publicados relacionados com estratégia, negócios, portanto, a sua veia altamente empresarial. Sei também que está muito para breve um próximo lançamento. A escrita também não só um legado que deixa, mas mais uma forma de chegar aos outros, de deixar também escrito os temas e aquilo em que acredita verdadeiramente que acontece, que funciona, que existe. Sim, eu acho que é um legado, ou seja, é também um registro que não é fotográfico, mas é, digamos assim, um registro intelectual importante. Os livros que eu escrevi têm uma estrutura, têm, como é que se diz, tentam tratar as coisas de um modo muito sério, chamar a atenção de temas de um modo sério e, sobretudo, eu tenho sempre uma preocupação que haja uma estrutura que depois as pessoas podem reter e leram aquele livro e ficaram com essa ideia de que o tema da negociação tem isto, o tema, sei lá, da linguagem, do modo como as pessoas se expressam, tem outras... A minha preocupação é criar frameworks de pensamento através da escrita. Não é fazer livros que tanto podiam ir para a esquerda como podiam ir para a direita. Por exemplo, o livro que vai sair agora, o Vender dá muito trabalho, é assim que se chama o livro, é uma coisa absolutamente estruturada, baseado nas 20 alavancas de crescimento que se desenvolveram para a Bridgewater. E as próprias 20 alavancas é uma coisa que requereu muito estudo. E quando dizemos muito estudo, foram mais de 150 livros que foram resumidos e dali tirou-se uma estrutura finita de 20 alavancas e, portanto, o livro reflete isso. E, portanto, são coisas sérias, não são coisas que se fazem ao correr da pena, são coisas muito pensadas, que por isso dão muito trabalho. Mas, sobretudo, são, assim como as pessoas gostam de tirar fotografias e pôr no Instagram, eu gostava, no fundo, aquilo que eu fiz foi tirar fotografias ao pensamento, não deixar que ele corresse e pô-lo num sítio onde ganha uma certa cristalização e, através dessa cristalização, as pessoas conseguem aprender um pouco mais. Foi também, no meio disto tudo, partner de uma consultora em Madrid, Sim. Twin Pikes. O que é que foi este projeto? Esse projeto é um projeto que, basicamente, Twin Pikes é uma consultora estratégica, uma boutique em Barcelona, de ex-Gemini Consulting, que eu conhecia bem, e eles disseram, tens que vir trabalhar connosco, antes mesmo de eu sair da Capgemini. Portanto, eu saio da Capgemini com esse projeto já fechado, e para nos ajudares a desenvolver Madrid e o mercado português. E pronto, e foi isso, basicamente. Nessa altura comecei a centrar muito na tecnologia ao serviço das organizações, e este tema da tecnologia ao serviço das organizações levou-me a estar muito atento a como é que as empresas podiam comprar melhor tecnologia. E isto também é uma coisa que surge agora com antes da Cunha Écija, que é a criação de uma unidade que não existia. Não existia mesmo ao nível da própria Écija, que é, digamos assim, a matriz espanhola e de Latam antes da Cunha Écija, que é uma unidade que ajuda as empresas, Technology Transactions, que ajuda as empresas a fazer bons contratos de tecnologia de informação com as grandes tecnológicas, sejam elas de prestação de serviços, como a Capgemini, a Accenture ou outras, ou a software houses, como a Microsoft, a SAP, etc. E é uma coisa que vem preencher, mais uma vez, é uma coisa inovadora,
que surge de uma conversa com outro empresário, que é o Fernando Antas da Cunha, até por razões familiares, temos um mindset muito semelhante, e houve esta aposta de irmos desenvolver uma área de raiz, mas com um potencial brutal, porque ainda aqui há dias, este fim de semana, saía no El País uma notícia que as empresas estão a reduzir 10% os investimentos em IT por causa da crise, e eu acho que elas não precisam de reduzir 10% dos seus investimentos em IT, precisam de continuar a crescer, porque senão perdem a onda digital, mas negociar melhor aquilo que fazem. Em 2021, agora mais recentemente, cofundou, melhor dizendo, a Bridgebot. Apoiam empresas a crescer. E eu lia numa entrevista sua onde dizia que a Bridgebot não é uma consultora, é uma espécie de LinkedIn para empresas. Conte-nos lá, o que é este LinkedIn para empresas? É assim, eu quando estava na Capgemini tinha que fazer muitas certificações do que era a transformação digital, e de facto fiz todas as certificações que havia para fazer transformação digital, e isso continuou, mesmo depois quando eu saí da Capgemini, fiz com o MIT, com uma série de grandes escolas de transformação digital, suecas, norte-americanas, etc. E há um livro do MIT que nos diz que o mundo digital, no fundo, pode-se resumir no seguinte, que é irmos de minds para machine, irmos de products para plataformas e ir de core para crowd. O que é que isto quer dizer? Primeira coisa é, uma empresa saberá que está a fazer uma transformação digital se as máquinas lhe começarem a ensinar qualquer coisa. Não é só as máquinas serem instrumentos para tratar melhor a informação, mas alguém um dia chegar ao escritório, ou onde quer que seja, e dizer assim, olha, esta máquina hoje mostrou-me um ponto de vista que eu não teria tido. Então, há uma transformação digital. A outra parte da transformação digital é que as empresas deixem de pensar que a lógica é, eu vou inventar um produto ou um serviço, vou formar uma empresa, portanto um core, à volta desta empresa que eu vou criar, e vou para o mercado. Pode ser, mas também nós podemos ser orquestradores de plataformas, que é, pomos os potenciais clientes e os potenciais fornecedores à volta de um tema. Quando surge a Bridgebot, surge para concretizar essa ideia de plataforma, de dizer, olha, nós podemos fazer uma coisa dedicada ao crescimento, porque as empresas não têm esse mindset de crescimento e, portanto, vamos lá dedicar uma plataforma digital ao mundo do crescimento. Já agora, para completar o raciocínio, o core para crowd é as empresas perceberem que não podem viver isoladas. O crowd significa a criação de uma inteligência coletiva que é cada vez mais determinante num mundo em tão constante mudança. E, portanto, essa inteligência coletiva dá-se porque se formam redes de conhecimento que cada vez mais serão certificadas com os temas de blockchain, este tipo de coisas, que, no fundo, permitem às empresas trabalhar muito mais. Ou seja, a empresa deixa de ter só o seu core, a sua delimitação societária, e passa a ser um ecossistema dos chamados Value Network, onde se quer ir buscar as competências tecnológicas, não precisa de as desenvolver, subcontrata, as competências tem que se concentrar numa coisa, mas depois vai buscar complementaridade através dessa crowd, dessa tal inteligência coletiva. E no fundo a Bridgebot é isso, ou seja, a Bridgebot surge para centrar no crescimento, definimos o que era crescimento através das 20 alavancas e começámos a criar com diferentes conjuntos de pacotes que oferecem cada vez mais funcionalidades. Não é uma consultora, é uma plataforma onde as empresas podem fazer negócio. É uma espécie de LinkedIn, mas com oportunidades de negócio pelo meio. Ou seja, o look and feel da Bridgebot é um feed, como tem o LinkedIn, só que em vez de ter apenas posts e publicidade, etc., tem também oportunidades de negócio.
O LinkedIn é centrado nas pessoas, embora estejam lá as empresas, a Bridgewater é centrada nas empresas. E o LinkedIn é uma coisa vastíssima, é um mundo, e a Bridgewater não. A Bridgewater é uma coisa onde houve curadoria dos participantes e, portanto, começa a ser, na web, um sítio de confiança entre um conjunto de pessoas, todas com o mesmo mindset, que é crescer. Portanto, essa foi a ideia. E agora, mais recentemente, já temos vindo aqui a falar nesta sua função mais atual, que é partner da SIRRA, torna-se sócio de escritório, lidera esta nova unidade de negócio centrada na tecnologia, dentro do mundo jurídico. De alguma forma, nesta experiência, está a ligar todos os pontos que tem vindo a ter ao longo da sua carreira? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é uma oportunidade ótima. E mais uma vez, foi uma questão neste caso, de fit, que eu acho muito grande entre as capacidades que eu tenho ao nível de negócio, mais tecnologia e também o mundo jurídico, encaixarem perfeitamente numa coisa que é cada vez mais notória, que é os escritórios de advogados têm que caminhar cada vez mais na direção do chamado advogado híbrido, ou seja, não apenas o advogado que percebe de leis, mas que percebe muito de outras disciplinas, como é o caso da tecnologia, e tem uma linguagem dentro dessas disciplinas, porque estar a fazer contratos, estar a ajudar as organizações a desenvolver contratos de tecnologia sem dominar a linguagem de tecnologia é impossível. Que os contratos de tecnologia são muito importantes, são. Ou seja, estamos a falar de um mercado ibérico que é capaz de andar na casa dos 23 bi de investimentos em tecnologia por ano. Portanto, parece-me a mim que é algo sério, não é? E que as empresas continuam a fazer contratos de tecnologia sem ter qualquer tipo de prudência também, porque normalmente, ao nível das comissões executivas, não há linguagem para falar do que é que se está a contratar e as pessoas da IT têm tendência de se protegerem o máximo e, portanto, comprarem o melhor, o mais caro, sem se importarem, porque o que querem proteger é a sua função. Portanto, nós no fundo, devíamos colmatar este gap, oferecendo um conjunto de serviços que vão desde a coordenação dos vários atores que estão a comprar IT, que é uma coisa muito importante, à negociação com as empresas de tecnologia. Embora já estejamos a ter pedidos do mercado de empresas de tecnologia para lhes ajudar a fazer contratos, por exemplo, de software as a service, como é que se desenvolve. Ainda hoje tive uma conversa de manhã com alguém que dizia, olha, temos que falar porque estamos a lançar soluções no mercado, precisamos da vossa ajuda. A parte contratual, ou seja, o desenho do contrato, a parte de definição de KPIs objetivos, do que é eu estar a negociar com uma tecnológica, o que é que eu vou ver a seguir para ver se ela está a cumprir com aquilo que foram as suas promessas, e depois a tal monitorização dos contratos que hoje as empresas não fazem. Portanto, achamos que há aí um mercado muito interessante. Como todas as coisas inovadoras, temos que ter uma fase de prova de conceito, que estamos a fazer com empresas espanholas, grandes empresas espanholas. Curiosamente, os espanhóis, mais uma vez, despacham-se a tomar decisões muito mais que os portugueses. É um facto. Não há aqui. Podem fazer bem ou fazer mal, mas não estão a mastigar o processo de tomada de decisão durante muito tempo. Já agora, este novo posicionamento dos escritórios de advogados é muito interessante, porque é assim, se nós acompanharmos a evolução, há aqui duas coisas interessantes, que é o posicionamento que nós estamos a assistir, que é, antigamente um escritório de advogados era chamado quando havia um problema, ok? Depois, mais recentemente, começou a ser chamado para evitar problemas, designadamente em termos de compliance, veja-se o caso do RGPD. Agora, nós estamos a entrar numa nova fase, que é ajudar as empresas a ganhar dinheiro, ajudar as empresas a fazer poupanças, através, digamos assim, da absorção da complexidade brutal que é fazer um contrato com uma empresa de tecnologia. A absorção jurídica disso e depois servir o cliente.
Portanto, essa uma trajetória muito interessante, porque passa-se do comprimido, que se toma para resolver um problema, à vacina, que se toma para evitar um problema, à vitamina, que se toma para melhorar a performance. Depois há outra coisa muito interessante no direito, que é, sempre que há inovações, e veja-se o que é que aconteceu no setor financeiro, as inovações no setor financeiro iam à frente do direito. Começaram-se a inventar produtos complexos sobre produtos complexos, que depois acabou naquela primeira crise, digamos assim, da idade mais moderna, de não se conseguir estar a regular tudo aquilo que o sistema financeiro estava a criar. Depois, com Sarbanes-Oxley e outro tipo de coisas, o direito retomou, digamos assim, conseguiu acompanhar e regulou. E depois o direito passou a ir à frente, regulando a atividade financeira de um modo muito mais, digamos assim, proativo. No mundo da tecnologia é a mesma coisa. A tecnologia deu saltos importantes que o direito ao princípio não estava a conseguir acompanhar, e agora nós estamos numa fase em que o direito não só acompanha, como vai regular cada vez mais a evolução da tecnologia, em termos de privacidade de dados, em termos de ativos digitais, coisas, em termos do metaverse. O metaverse vai levantar uma série de problemas que o direito tem que conseguir resolver. Aquelas questões clássicas de que se a inteligência artificial vai cada vez ser mais importante, se a inteligência artificial provoca um dano, quem é que é responsável? Foi o programador? Foi a empresa que vendeu essa inteligência artificial? A mesma coisa com os veículos autónomos em caso de acidente. Portanto, o direito tem que ter algo a dizer. Eu acho que, neste caso, antes de Cunha, a ESIRA e a ESIRA vão um passo à frente. Já perceberam para onde é que as coisas vão. O recrutamento de uma pessoa com o meu perfil é revelador que este mundo vai acelerar a sua transformação muitíssimo rapidamente. As pessoas podem julgar que nós estamos muito evoluídos tecnologicamente. Isto é a idade da pedra da tecnologia, o que nós estamos a passar neste momento. A idade da pedra da tecnologia, o que nós temos neste momento. Portanto, aquilo que vem aí, comparado com hoje, e à velocidade que se vai desenvolver, é incalculavelmente superior àquilo que nós temos hoje. E, portanto, o direito tem que começar já. E eu acho que as sociedades de advogados, como o caso da ESIRA, da Antas da Cunha ESIRA, estão a fazer, é o caminho. E acho que conseguimos ganhar um espaço de competitividade. Acho não. Temos provas de que estamos a conseguir ganhar um espaço de competitividade muito interessante na Antas da Cunha ESIRA. Paulo, e ao longo da sua vasta carreira, de tanto e de tudo que tem vindo a fazer, consegue identificar aquele que eventualmente possa ter sido, ou seja, o maior desafio da sua carreira? Eu nunca consigo identificar o que é um desafio da minha carreira. Eu consigo identificar onde é que tiveram os momentos de maior desafio. Os momentos de maior desafio estão sempre associados à mudança e à inovação. Portanto, quando nós temos faculdades que nos permitem ver mais à frente e temos que levar as pessoas para um caminho que elas ainda não estão a ver, é difícil, é complicado. É um ato de fé por parte das pessoas e, portanto, ou há uma liderança muito forte, ou há um certo carisma e as pessoas, por um ato de fé, dizem, ok, vamos lá seguir este maluco. A crença na pessoa. Sim, vamos lá seguir este maluco e ver o que é que isto vai dar, não é? Ou então é uma discussão constante. E porque as pessoas não estão a ver, não percebem, não se pode estar a comunicar todos os dias o porquê, não se tem que estar a atribuir causas a todas as decisões e, portanto, esse é um processo difícil. Portanto, tudo o que envolveu inovação e transformação, digamos assim, que são as coisas mais desafiantes, mas são aquelas que merece a pena fazer também, não é? Porque só se vive uma vez, não é? Levar uma vida completamente flat não me parece que seja a coisa mais interessante, ou seja, uma vida é tipo, olha,
tens aí uma chance é uma entrada numa coisa qualquer, não é? Uma vida é uma entrada numa coisa qualquer, vais ter a chance de fazer o teu melhor, e depois entrar numa coisa qualquer, numa entrada, sei lá, ir a um concerto e depois ficar lá assim de braços cruzados, não é isso, um concerto é para as pessoas vibrarem e saltarem e não sei o quê. Portanto, eu acho que requer fibra, enquanto pessoa, projetos de lançar coisas que são inovadoras, de fazer projetos de transformação, por as razões que eu digo, ou seja, porque estamos a ver um caminho que se calhar ainda não se viu, temos que explicar esse caminho, sobretudo aos clientes. Às vezes os clientes e os colaboradores não querem fazer nem sequer um esforço para perceber, porque requer algum estudo e depois, portanto, põe-se numa posição, como é que se diz, passiva, a dizer, não, mas não entendo, explica-me, e não sei o quê, e isso dá trabalho, ou seja, dá trabalho a interação, dá trabalho a pessoa ser considerada outsider, mas depois quando as coisas se começam a juntar, são muito potentes porque vão à frente no tempo e conseguem ser muito potentes porque apanhamos um espaço sem concorrência muito importante. E aí toda a gente já percebe, não, toda a gente já percebia desde o início, não, mas eu vi logo que aquilo ia ser assim, portanto, eu diria que os momentos mais desafiantes são aqueles que tornam os profissionais de facto diferentes do mainstream. Portanto, há pessoas no mundo que vêm ao mundo para criar coisas novas, fazer a diferença, e há outras pessoas que vivem do mainstream. E eu ao longo da minha carreira tive a sorte de ser um fabricante de CEOs de várias empresas, portanto eu acho que elas aprenderam alguma coisa com esse visionarismo, digamos assim, o facto de ser visionário, mas também um sentido de execução brutal. E às vezes costumo dizer, e isto faz parte também do desafio, há pessoas que têm o auge intelectual quando descobrem a solução para alguma coisa e depois aquilo cai a pique. Eu nunca tive esse auge intelectual aí, tive o auge intelectual na implementação. E, portanto, até à implementação, sou um servidor das ideias das pessoas que estão a colaborar num projeto e um servidor super humilde, porque acho que antes da execução não existe nada. E a última coisa que eu acho que é também um desafio profissional grande e é uma coisa que se aprende no direito. No direito, o direito está dividido em duas partes. Aquilo que se chama... Não é dividido em duas partes, mas há duas partes no direito bastante diferentes, que é a parte substantiva e a parte adjetiva. Eu sou um substantivo. Eu sou pouco adjetivo. Ou seja, eu ligo pouco aos títulos, a essas coisas. Acho que isso é tudo efêmero. Ok? O que eu ligo é à substância. E... infelizmente, Portugal, por ser um país onde aterrou uma série de dinheiro muito rapidamente e que se criaram muitas funções que não existiam e muitos cargos que não existiam, é um país mais adjetivo, ou seja, as pessoas têm aquele culto. Aqui acho interessantíssimo o culto do CEO, parecem assim umas aves raras. E depois o culto do CEO é muito engraçado porque depois põe os CEOs a fazer coisas para as quais eles não têm, muitos deles não têm jeito nenhum. E isso é uma coisa que é difícil. Ou seja, é difícil nós vivermos em sociedades que privilegiam muito mais o adjetivo do que o substantivo. Que privilegiam muito mais o parecer do que o ser. É uma espécie, eu quase que diria, de novo riquismo profissional. Paulo, quero agradecer primeiro a sua disponibilidade uma vez mais, agradeço mesmo o facto de vir contar a sua história. Eu acho que é um privilégio, de facto, podermos contar com profissionais, agarrando um bocadinho as suas palavras, que dizia que ausentes de clichês, de carreirismos, e agora, como terminou a dizer, da parte mais ligada aos adjetivos, que de facto é muito comum as pessoas gostarem. Portanto, agradecer-lhe também aquilo que tem vindo a fazer no mundo das tecnologias, na transformação digital, no legado, no conhecimento que faz questão não só de adquirir, mas também de partilhar com quem está no seu entorno. Portanto, agradeço-lhe imenso, uma vez mais, a sua disponibilidade, e quanto a nós, temos mais um exemplo que talvez pareça difícil, mas não é todo impossível. Obrigada, até para a próxima semana.